que é uma pauta efetivamente bombástica. Ontem à noite, já tarde da noite, certamente mais tarde no Brasil do que nos Estados Unidos, eu recebo uma mensagem de uma pessoa de uma alta posição dizendo: Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E eu volto a falar do embaixador Rubens Barbosa, o vídeo até foi eu tirei do Twitter do Mafinha, do Barba, um abraço para ele, onde o embaixador Rubens Barbosa demonstra que o Brasil está ficando isolado. Coloca o vídeo pra gente, por favor, mais outro trecho da entrevista do embaixador Rubens Barbosa. Também, só para completar o que foi dito aqui. Você sabe que a Europa era o parceiro do Brasil para defender essa regulamentação das Big Techs. Acabou isso, a Europa já cedeu, o Brasil vai defender sozinho as posições que a gente está vendo aqui no Brasil em relação às Big Techs americanas. Então você está tendo... Pô, obrigado, embaixador. Não é mais o Paulo Figueiredo dizendo que nem um maluco no Paulo Figueiredo Show? Alguém me diz no chat, eu nem sei, ele foi embaixador, acho que do Fernando Henrique, né? O Brasil ficou sozinho. O mundo virou. O Brasil ficou sozinho. Projeto de lei regulando rede social. Vocês acham que tem clima para votar isso no Congresso ainda? Agora, em março, o STF vai querer votar de novo regulação de marco civil da internet para regular as redes sociais. Vocês vão mesmo achar que vocês vão conseguir segurar o mundo? Vocês precisam de muita coisa para isso. Vocês não são o Xi Jinping. Vocês não são o Maduro. Vocês não são o Kim Jong-il. Vocês não consolidaram o poder a esse ponto ainda. Pode ser que consolidem, porque muita gente fala assim, mas Paulo, sanções não ajudaram na Venezuela, não ajudaram em Cuba. É um pouquinho de estupidez esse comentário. Porque é claro que sanção só funciona agora. Se tivessem cancelado... eu vou dizer o que eu digo dentro do Congresso. Eu falo o seguinte: nós somos um paciente que está com câncer. Se você trata o câncer do paciente logo no início, você tem câncer que você dá um comprimido pro cara e o comprimido tem um efeito e você consegue... Não deveria nem usar essa metáfora levando em consideração o caso Constantino, mas até é pertinente. Se você trata o câncer logo no início, você faz ali umas sessões, dá um comprimido, passou um pouquinho, você talvez precisa de quimioterapia. Apareceu a bola, você precisa de quimioterapia. E a quimioterapia tem efeito, já é mais duro, já tem efeitos colaterais mais duros. Se você não tratar e o câncer se alastrar, você pode tentar quimioterapia, radioterapia, cirurgia, o paciente fica todo arrebentado, reduz o risco de vida, mas às vezes ainda dá para salvar. Agora, chega num ponto que nenhuma dessas medidas salva mais. E Cuba chegou a esse ponto. A Venezuela chegou a esse ponto. Será que o Brasil vai chegar a esse ponto? O que eu digo, aliás, se tivessem apresentado esse projeto de lei que cortava, ou se o Trump, né, tivesse sido presidente, tivesse cortado o dinheiro da USAID em 2019 e 2020, não existia Alexandre de Moraes. Não existia complexo industrial da censura. Só foi possível graças ao dinheiro americano. Agora é tarde demais. Isso só não vai curar o paciente. Mas e os vistos? Os vistos são importantes. Radioterapia é bom, mas sozinho não vai mais curar. Os vistos, se tivessem acontecido, se os vistos desses caras tivessem sido caçados 1 ano e meio atrás, muito do que está acontecendo agora teria sido evitado. Não foi. Agora nós temos sanções OFAC. Sanções OFAC resolvem agora? Com certeza. Mas se não forem aplicadas agora, antes da consolidação do poder, que é exatamente o caminho que está sendo tentado pelo Alexandre e pelo regime do Alexandre Lula, nem as sanções OFAC funcionam mais. E é por isso que a gente está andando tão rápido. Continua aqui o vídeo, deixa eu botar.
uma abertura de frentes que não para. Esse último ponto que você falou, essa declaração do presidente, vai ser lida como uma declaração contra os americanos, porque o presidente sabe que não há recurso a organismos multilaterais, porque a OMC sumiu do mapa, não há. E o Brasil não tem... O Lula é um dinossauro. Ele tá fazendo, a referência que ele está fazendo foi a frase do Lula que diz o seguinte: a reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança é inadiável. O uso do unilateralismo solapa a ordem internacional. Quem aposta no caos e na imprevisibilidade se afasta dos compromissos coletivos que a humanidade precisa urgentemente assumir. Negociar com base na lei do mais forte é um atalho perigoso para a instabilidade e a guerra. Frente à polarização e à ameaça de fragmentação e a defesa consistente do multilateralismo é o único caminho que devemos trilhar. E essa estupidez parece ter sido escrita pelo Celso Amorim e foi repetida pelo Lula. E o embaixador está dizendo... contrário da Europa, que já ameaçou não, que já informou que vai reagir, nós não temos aqui no Brasil mecanismos de defesa comercial para a gente se contrapor a essas medidas americanas, porque o Brasil, nesses últimos 20 anos, sempre recorreu, na defesa comercial, aos organismos multilaterais. Essa declaração do presidente hoje é totalmente fora de foco, porque não existe isso que ele falou, que vai recorrer aos organismos multilaterais, não existe isso. Pode recorrer e não acontecerá nada, e nós não temos meios de responder como a Europa terá e vai fazer uma resposta às medidas americanas. Então, eu acho... Tem uma frase boa que reflete, é uma frase de um grande poeta brasileiro que reflete esse momento com precisão. A frase é a seguinte: perdeu, mané. Não amola. Você perguntou se o Brasil, qual era o tamanho do alvo. Eu acho que até hoje, era um alvo menor, mas a partir de hoje passou a ser um alvo maior, porque o Brasil introduziu esse componente político no relacionamento bilateral. Se você acompanha o meu conteúdo e quer que ele continue no ar, considere apoiar. Com pouco mais de $5 por mês, você já faz a diferença. É rápido. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, use o cupom da descrição e estamos resolvidos. Valeu! Esse embaixador é de uma lucidez impressionante. De fato, o Brasil está na linha de frente. E o Brasil é fruto de um mundo que acabou. Vocês começam a ver Bill Gates na casa do Trump, Mark Zuckerberg na casa do Trump, Mark Zuckerberg fazendo jiu-jitsu. Ficou para trás. O Alexandre está preso no mundo e o Lula estão presos no mundo de 2022. Claro, porque a estratégia que eles utilizaram deu certo. Eles tomaram o poder, que é diferente de ganhar as eleições. Só que, na guerra, o cenário muda. A onda que eles estavam surfando acabou. Isso que a gente já falou é evidente. Vejam, por exemplo, o posicionamento. Eu citei aqui Mark Zuckerberg, citei Bill Gates, citei, obviamente, a mudança do Elon Musk no X, eu tô vendo. Mas vejam o posicionamento do Jeff Bezos, democrata, assim, absolutamente de esquerda, acho que o segundo homem mais rico do mundo, e dono tanto da Amazon como do jornal, conhecido por ser o jornal de ultra-esquerda dos Estados Unidos, o grande defensor da censura, que vinha minguando e desaparecendo e se tornando cada vez menos crível, que é o Washington Post. E o Jeff Bezos publicou ontem o seguinte tweet: compartilhei esta nota com a equipe do Washington Post nessa manhã. Estou escrevendo para informá-los sobre uma mudança que ocorrerá em nossas páginas de opinião. Escreveremos todos os dias em apoio à defesa de 2 pilares: liberdades individuais e livre mercado. Obviamente cobriremos outros temas, mas pontos de vista que se oponham a esses pilares ficarão para ser publicados por outros. Jeff Bezos. Atenção, mídia brasileira. Sou dos Estados Unidos e pelos Estados Unidos e tenho orgulho disso. Nosso país não chegou até aqui sendo comum. E uma grande parte do sucesso da América tem sido a liberdade, tanto na esfera econômica quanto em todas as outras. A liberdade é ética, minimiza a coerção.
e prática, impulsiona a criatividade, a inovação e a prosperidade. Claro, eu, por exemplo, inovo no setor de mídia. A gente tem um programa aqui no Paulo Figueiredo Show que ninguém mais tem, e eu não estou no Brasil. E o que acontece? A criação, a inovação, ela não chega. E aí o Brasil tem que ficar com esse regime de televisão que está preso na década passada. E por isso é decadente, por isso a audiência é tão moribunda. Por isso que nós estamos aí a 38 mil pessoas assistindo agora. Com todas as censuras. Continua o Bezos. Estou confiante que os mercados livres de liberdades individuais são o caminho certo para os Estados Unidos. Também acredito que esses pontos de vista estão subrepresentados no atual mercado de ideias e opiniões jornalísticas. Está dizendo que vocês, jornalistas, simplesmente falam para si mesmos. E por isso que os Paulo Figueiredos prosperam. Não sei se há outros Paulo Figueiredos, mas em certo sentido há. O Paulo Figueiredo, o Constantino, o Alan, a Ludmilla, em certa medida a Revista Oeste, certamente a Ana Paula Henke. Estou animado para juntos preenchermos essa lacuna. Meus amigos, acreditem em mim quando eu falo. Olha o termo, parece que ele combinou. Vamos preencher essa lacuna. Existe uma lacuna de mercado. O Washington Post, o jornal queridinho da esquerda, abandonou a pauta da censura. A onda na qual o Alexandre surfou acabou. E vem um tsunami na direção dele. Principalmente no que se refere ao papel das Big Tech. E isso fica muito claro com esse assunto que nós vamos entrar agora. Que é uma pauta efetivamente bombástica. Ontem à noite, já tarde da noite, certamente mais tarde no Brasil do que nos Estados Unidos, eu recebo uma mensagem de uma pessoa de uma alta posição dizendo: amanhã teremos mais boas notícias para vocês. Para vocês ele se refere ao Brasil. E aí, obviamente, eu falo assim, mas né, agora estão fazendo tic-tac comigo. Estão fazendo tic-tac comigo. Deixa eu ver uma notícia aqui que saiu do Trump. Vou ver se a gente consegue botar essa notícia aqui. Eu pedi pro pessoal da pauta avaliar. Mais notícias sobre esse assunto. Mas eu brinquei, estão fazendo tic-tac comigo. Nem eu sabia do que ele falava. Ele falou, olha, eu só vou poder te falar amanhã. E eu já sabia que o que ele ia me falar aconteceria, mas eu não sabia que ia agora. E o que de fato aconteceu? O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes simplesmente intimou todas as grandes redes de tecnologia a apresentarem as ordens, as comunicações dessas empresas com os governos estrangeiros relacionados à censura de conteúdo. Agora, tenham em mente, quando a gente for ler essa notícia aqui, que o Jim Jordan é muito próximo ao Trump. Tenham isso em mente. Isso não estaria acontecendo sem o aval do presidente Trump. E hoje me disseram que realmente teve o aval do presidente Trump. Então a gente está vendo os acontecimentos se desdobrarem. O fato é que o presidente do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Jim Jordan, que é um republicano de Ohio, com quem também estive na semana retrasada, ele emitiu hoje intimações judiciais, que são as supinas, para as 8 gigantes de tecnologia americana: Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Rumble, banido no Brasil, TikTok e X, exigindo todas as comunicações dessas empresas com governos estrangeiros relacionados à censura de conteúdo. Não só as ordens dos governos estrangeiros, mas os e-mails, as comunicações com os advogados, todas. É uma intimação do Congresso dos Estados Unidos. Intimação do Congresso dos Estados Unidos tem valor jurídico obrigatório. É intimação legal.
são cumpridas, têm que ser cumpridas pelas empresas, ou as empresas são responsabilizadas. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.